O meu caminho até a transcomunicação veio através do Espiritismo. O Espiritismo conhecido como ciência, filosofia e religião. Nesta visão holística, nesta visão global do Espiritismo, desenvolvemos então este nosso trabalho. Este mapa representa então a transcomunicação instrumental, o nosso querido país. O prisma que decompõe a cor branca nas cores do arco-íris e a flor de lis, que, como veremos, mantém uma ligação com o arco-íris. Aqui nós temos uma interpretação dada na Grolier Enciclopédia e uma tradução livre, em que nós vimos que a flor de lis ela é um grande grupo de flores ornamentais que em inglês eles também usam a denominação fleur de lis, devido a serem flores multicoloridas. O gênero dessas flores foi depois denominado, então, íris, a personificação do arco-íris na mitologia grega. Continuando ainda, buscando a origem deste nome, nós vemos que que Íris é a filha de Talmas e Eletra, que na mitologia grega era a deusa do arco-íris. E o arco-íris, interessante, era a sua ponte entre o céu e a terra. Esta deusa foi representada nas artes como uma bela jovem com uma longa túnica e com asas douradas. E o que é interessante é que a missão dessa deusa, a missão era comunicar à humanidade as mensagens dos deuses do Olimpo, por quem ela também foi designada como conselheira e guia. E como naquele tempo a velocidade maior que se conhecia era a velocidade do vento, ela viajava com a velocidade do vento e podia ir de um extremo ao outro da terra. Podia ir até as profundidades dos mares e aos abismos do submundo. A deusa era representada cruzando os céus e deixando em seu caminhar o esplendor do arco-íris. Deixando esse nosso lado da história, lembrando que nas comunicações do técnico, ele disse que ele foi chamado por vários nomes. No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, houve referências que essas divindades da mitologia grega eram, na verdade, o outro nome que se davam aos espíritos que guiavam a humanidade. E nós, lembrando então, que a missão de Íris era comunicar à humanidade a mensagem dos deuses. Por que não a transcomunicação não seria para nós essa íris, que numa visão poética cruzaria os céus com a velocidade do vento, trazendo a comunicação dos deuses, que são os nossos irmãos maiores da espiritualidade, indicando a nós o caminho da fraternidade, do amor, esse mesmo caminho que um dia um nazareno falou e que a humanidade, por esses 2000 anos, tenta, e eu acredito que brevemente irá conseguir aprender a mensagem do amor, da paz, da esperança, do entendimento, da fraternidade,
Tudo isso que na senda da evolução é básico para que possamos continuar crescendo. Temos aqui, então, voltando agora à parte técnica, a transcomunicação faz essa mágica. Ela liga a frieza da técnica ao sentimento do coração. E se a gente imaginar, não seria a transcomunicação, a própria comunicação, o telefone. Quantas vezes, através de um frio equipamento eletrônico, interligam os sentimentos de corações que, na distância, essa mesma comunicação faz esquecer que é um meio técnico, que é um meio frio, e somente permanece conectada a emoção entre as pessoas que usam aquele meio técnico. Dessa maneira também podemos ver a transcomunicação. Ela é fria, é um meio frio aparentemente pelo nosso paradigma para comunicar com os nossos queridos que estão do outro lado. Mas é só no começo. Aqui os amigos da transcomunicação já viram e mostraram que através da sua experiência essa frieza desaparece a partir de quando começamos a entrar em contato com esses nossos irmãos da espiritualidade. Na voz, então, de Carlos de Almeida, Espírito, quando ela pronunciou para Sônia Rinaldi, no segundo telefonema, de Constantine Haldin, temos, então, esta gravação. Aqui foi empregado um gráfico, um software, SoundForge 4.0. É uma versão demonstrativa desse software. Ele é interessante que ele decompõe a voz pela transformada de Fourier, ela decompõe a voz em suas múltiplas componentes. Esse conhecimento é um conhecimento técnico, mas ele é abrangente, ele envolve o conhecimento, por exemplo, da vibração das cordas vocais, das pregas vocais, que produzem esse movimento oscilatório, como uma corda de instrumento, como uma corda de violão. O número de vezes que as pregas vocais movimentam no sentido de abrir e fechar, unidade de tempo no segundo, é denominada frequência. Então, essa frequência, esse número de vezes por segundo que a corda vocal abre e fecha, para nós é a chamada frequência fundamental. Isso é um conhecimento técnico, especializado, específico, mas eu acredito que podemos compreender isso, imaginando então as pregas vocais, que são duas, e através das quais passa o ar, vindo dos pulmões. Então ali, naquela ligação, naquele movimento em que o ar passa, é que ocorre a geração da principal componente das vozes, que são as vogais. Então as vogais, elas são produzidas pela vibração dessas cordas vocais e pela passagem do ar através das mesmas. Para nós é importante a gente conhecer a fonte dessa energia da voz. A fonte dessa energia é o músculo que comprime, o músculo do diafragma que comprime os pulmões, assim como outros músculos também envolvidos nesse processo. O ar expelido pelos pulmões atravessa, e num processo que, segundo a teoria aerodinâmica da formação da voz, produz então a componente fundamental. Nessa passagem do ar pelas pregas vocais, ocorre também uma adição da energia da musculatura que contrai também essas cordas vocais. Então, nesse ponto, é o único ponto em que a energia da voz aparece. É ali, nas cordas vocais, é onde a energia da voz que vai sair do trato vocal, que vai sair pela boca, ela aparece ali. Então, entre as cordas vocais e os lábios, nenhuma energia a mais é adicionada à voz. Há, sim, uma ressonância do trato vocal, em que, pela variação da sua geometria, produz uma acentuada, um reforço em determinadas componentes
denominadas harmônicas, uma outra palavra técnica, harmônica. Essas harmônicas são múltiplos da frequência fundamental dessas pregas vocais. É interessante esse fenômeno das harmônicas, estudado, definida matematicamente por Fourier, através da sua transformada de Fourier. Nós podemos ver, então, que a componente, se a gente olhar num instrumento eletrônico, na tela do chamado osciloscópio, onde vemos no domínio do tempo a imagem dessa voz, ela aparecerá como algo como que distorcido. E essa aparente distorção, é a composição de suas componentes fundamentais. Então, o que ocorre é o seguinte: o reforço, então, dessas chamadas harmônicas se dá pela mudança do trato vocal, pela posição da língua, dos dentes, pelo fechamento maior ou menor da cavidade bucal ou nasal. E então, elas se projetando através dos lábios, nós temos componentes que são mais fortes e componentes que são mais fracas. Neste gráfico, nós temos no eixo do Y, nesse eixo do Y, nós temos a frequência. É o eixo da frequência dessas componentes. A parte baixinha do gráfico aqui, ó, a parte mais baixa fica a frequência fundamental. Isso aí é importante no conhecimento dessa técnica. Temos a frequência fundamental, essa faixa vermelha mais baixa. Esse eixo do X é o eixo do tempo. Aqui nós temos o início da frase e aqui o fim da frase, Carlos da Almeida. Então, no eixo da frequência, nós temos dividido as componentes de frequência que aqui aparecem. E cada risco desse aqui corresponde, então, à posição das formantes nas vocais. Aqui, no caso da letra A, aparece com suas características de 3 formantes. A fundamental e as 3 formantes. E as consoantes, interessante esse detalhe, elas não são produzidas nas cordas vocais, elas não têm vibrações, como a gente vê aqui no gráfico. Elas são produzidas na abertura dos lábios, nos dentes, por constrições, elas são chamadas não sonoras, enquanto que as vogais são chamadas sonoras, são produzidas pelas vibrações das cordas vocais. Nós vamos ouvir essa voz de Carlos da Almeida, então, a maneira que ele falou aqui. Carlos da Almeida. Carlos da Almeida. Então, essa é a pronúncia dele no telefonema. E nós vemos, então, essa disposição no chamado sonograma, que é o gráfico que decompõe, então, a voz em todas as suas componentes. Aqui no mesmo sonograma, agora com a ampliação do início da faixa audível da voz, a voz de Carlos de Almeida aparece com a característica das vozes paranormais nas gravações, ou seja, a predominância da energia em frequências, que são 3, 4 vezes a frequência esperada. Esse é o fenômeno que ocorre com as vozes paranormais. Isso é interessante, essa é a constatação interessante. Há um deslocamento da energia para a parte superior do espectro. Nós vemos que o vermelho mais intenso representa energia maior. Aqui nós temos o gradiente de quanto maior a intensidade do vermelho, maior a potência daquele sinal. Quanto mais em direção ao verde, ao azul, mais fraco é o sinal. Então, nós vemos que nessa região baixa aqui, onde seria a região normal, né, onde teriam componentes abaixo de 300 Hz, onde deveria ter uma concentração de energia, a energia é mínima. Se a gente aumentar a escala, a gente vai ver que existe uma frequência fundamental residual aqui, mas a energia se desloca para cima no espectro. Aqui, esse gráfico aqui, ele vai de 30 Hz a 2.000 Hz. Então, nós vemos que as frequências, a energia das frequências se deslocam para cima. Nós vamos ver em gráficos posteriores que isso vai
se confirmando essa tendência. Então, a captação seguinte foi feita pela Magali em Itanhaém, no Centro Espírita André Luiz. Durante o trabalho de atendimento a um desencarnado, a voz da entidade espiritual coordenadora dos trabalhos, Irmã Terezinha, aparece na gravação. As pessoas da reunião não ouviram suas palavras, que somente foram percebidas na reprodução. A frase em tom maternal é: não se aveste por você estar aqui. Interessante que essa captação feita normalmente nos trabalhos feitos em centros espíritas, são feitas o que nós chamamos de doutrinações, onde espíritos sofredores, espíritos em desequilíbrio, a gente poderia chamar de desequilíbrio moral, eles são orientados no sentido de modificarem seu comportamento, no sentido de enxergarem outras posições que não sejam a da vingança, do ódio, da violência. E esse trabalho é feito juntamente com as entidades do plano espiritual, no sentido de doutrinar. A palavra que se usa é doutrinar essas entidades, uma palavra até um pouco imprópria, né, porque doutrinar implica numa superioridade, que na verdade a gente é dessas entidades, nós somos irmãos dela. Então, nessa doutrinação, normalmente é feita sem gravadores, e a Magali usando o gravador, ninguém ouviu durante a reunião nada, quer dizer, e depois, quando foi reproduzir a fita, apareceu a voz dizendo: não se aveste por você estar aqui. Naquele tom emocionado, naquele tom maternal, naquele tom de envolver aquela entidade atendida com amor, com carinho. Gravação de 5/8/94. Uma entidade pede: não se aveste por você estar aqui. Então, a imagem então, que depois que segue a da Magali, é uma captação feita pela Zilda, que já apresentou aqui também, de São Paulo. Ela é a esposa do Edson, onde uma voz com sotaque diz: fazer tratamento lá na Alemanha. Nós já ouvimos essa captação e foi feita então essa análise da voz dela. E depois podemos ouvir o fundo característico. No sistema rádio é interessante uma constatação que a gente vai fazer. Esse sistema rádio aqui, dessas captações feitas aqui no Brasil, nós usamos então o rádio como gerador de ruído de fundo. Tem sido melhor empregado o rádio à válvula. Nós ouvimos então, nós colocamos aquele bastante ruído e um gravador, e os nossos amigos do plano espiritual modulam esse ruído. Na análise das vozes, o que aparece, a energia da distribuição na análise das vozes não é tão acentuada como no sistema de telefonia e de secretária eletrônica, mas é maior do que no EVP, que a gente vai constatar isso. Existe uma concentração de energia nas frequências maiores da voz, mas ela não é tão acentuada quanto no telefone, mas é mais do que no EVP. E a terceira imagem na sequência foi recebida pela Yolanda do Rio de Janeiro, que é a nossa companheira da ANTE lá do Rio de Janeiro. Também no sistema rádio, onde o seu filho, de onde está, com carinho diz: mamãe. Na gravação que fizemos no dia 8 de julho de 1996, ouve-se uma voz feminina dizendo: fazer tratamento lá na Alemanha. Fazer tratamento lá na Alemanha. Fazer tratamento lá na Alemanha. Fazer tratamento lá na Alemanha.
essa terceira gravação, a gente utilizou um recurso em computador que é mudar a amostragem no sentido de diminuir a velocidade. É um recurso para transcomunicação, para ficar mais inteligível a voz, que esse software permite também. Aqui, então, nós vemos, por ser EVP, no caso da gravação que foi feita com a Magali, né, lá, aquela que falei, não se aveste por você estar aqui, onde a tecnologia da outra dimensão parece ser mínima, as componentes de frequência da captação mantêm a amplitude relativa das componentes, como de uma voz normal. Então, no caso da voz normal, é exatamente igual à gravação do EVP. A gente tem as frequências mais baixas aqui, no caso da entidade fala bem aguda, né? Não se aveste por você estar aqui. O tom da voz é alto, a frequência é alta. Então, nós, em torno aqui de 300 Hz, está na faixa ainda da frequência, da faixa da fundamental. Temos as formantes aqui, e a gente vê que a intensidade do vermelho é maior embaixo. A intensidade do vermelho sendo maior embaixo aqui, a energia está concentrada aqui embaixo. E a energia vai sendo menor para cima. Então, no sistema TCI denominado rádio, vemos que a intensidade das componentes de voz são também maiores nas frequências mais altas, mas não tanto como no sistema de telefone, porém mais que o EVP. Esse aqui foi a voz gravada da Zilda, aquele fazer tratamento lá na Alemanha. A gente vê que o ruído ele aparece no sonograma, como assim, enche todo o sonograma ele fica todo marcado assim, ó. E a gente vê que existe componentes vermelhos desde 2000 Hz até 340 Hz. Mas a gente vê que já aparece um pouco mais intensa as frequências mais baixas, não tanto como era no caso do telefone. A palavra mamãe, dita pelo filho da Yolanda, no Rio de Janeiro, durante o experimento rádio, reforçando o comentário anterior. Aqui também é outra captação rádio, não tão ruidosa, a gente vai ouvir aqui. Ela também aparece assim, a gente vê que o vermelho intenso está nas camadas intermediárias, não tão lá embaixo, mas também nem tão lá em cima quanto o que caracteriza, dá para a gente caracterizar como voz paranormal também. Vamos ouvir o som dessas gravações. Então. Captação número 1, é a voz do meu filho falando mamãe. O ruído de fundo é terrível. No quadro seguinte, então, temos uma captação da Norma Casasco, com a voz do seu filho Quiquinho, que a gente já conhece aqui, que falou que não tinha uma mãezinha feiticeira, né? Aquele carinho. Que, continuando a vida na pátria de onde somos, diz para a mãe uma única palavra, que para eles, com certeza, diz tudo: mamãe. Então, essa palavra, né, do filho dizendo para a mãe, eu acredito que transfere, né, toda aquela comunicação emotiva que existe entre mãe e filho. Podemos observar que a linha mais baixa do sonograma inferior, destacada com valor de 124 Hz para a frequência, medido 120 Hz em escala ampliada, é provavelmente o segundo harmônico de 60 Hz que aparece como interferência. Aqui agora eu estou pisando um pouco fundo na parte técnica aí. Quando nós temos 120 Hz, é o segundo harmônico de 60 Hz, ou seja, traduzindo, quando nós temos aquele ronco na gravação, quando nós temos algum problema de blindagem no cabo do microfone, que aparece aquele ronco na gravação, aquele ronco é de 60 Hz. Às vezes nós ouvimos um ronco um pouco mais agudo que aquele, devido a problemas de filtragem na fonte, é um ruído de 120 Hz. Isso aí são detalhes assim, bastante técnicos e que aparecem nessa gravação aí. Isso
E agora, o que é interessante de ter aparecido isso aí é que ele mostra que se tivesse filtragem, porque através de filtragem nós podemos também simular essas situações. Se a pessoa, utilizando filtros, equalizadores paramétricos, equalizadores gráficos, conseguimos fazer esse efeito. É importante que a gente faça essas análises com as captações sem fazer tratamento com a captação. E a presença desse ruído aí nas vozes, ele indica que não passou por filtragens também. Assim, se passasse em filtro passa alto, que a gente chama de passa alto, ela seria bastante atenuada. Desculpe ter entrado nesse detalhe técnico assim tão pesado, né? Então, como relatado em trabalhos anteriores, por não serem bilhetados e cobrados na conta telefônica, as captações por telefone são feitas com a conexão local do assinante, ou em seu ramal. Nos quadros a seguir, o predomínio da energia, representada pelo vermelho forte, aparece no quadro inferior de maneira clara nas altas frequências da voz. Esse detalhe da gravação dos telefonemas também paranormais é interessante, porque eles não são bilhetados, eles não aparecem na conta telefônica. Quando a pessoa chama, é que ela é bilhetada. Quando ela é chamada, normalmente também não é. Mas na situação, nos estudos que foram feitos com as captações telefônicas, eles aparecem direto no ramal do assinante, aparece direto na conexão entre a central telefônica e o ramal do assinante. Isso quer dizer que ele não passa por filtragens eletrônicas da central, e no caso de ligações entre centros urbanos, poderia sofrer atenuação devido à filtragem do multiplex, cuja banda normalmente é de 300 Hz a 3.400 Hz. Então, esses telefonemas paranormais, pela informação que nós temos, eles ocorrem, então, próximo do telefone, bem na entrada do telefone. Então, eles não sofrem esse efeito da filtragem da central telefônica. Essa transparência, ela é bem significativa, né? Nesse quadro superior é a voz da Norma Casasco, na fita que enviou juntamente com a captação via secretária eletrônica. Abaixo, a voz do filho. Podemos notar nitidamente a característica paranormal do quadro inferior. Olha bem, gente, eu imagino que a pessoa olhando um gráfico desse aqui, ó, vê que a energia aqui está toda na parte de baixo, o vermelho está na parte de baixo aqui, ó. A escala é a mesma, vai até 2.000 Hz. Aqui vai até 2.000 Hz. Aqui é a voz na gravação normal, da Norma conversando. Então, a energia está toda concentrada na parte baixa do espectro. E aqui a energia está concentrada na parte alta do espectro. Então, isso aí, a pessoa não precisaria ter conhecimentos técnicos profundos para ver essa diferença. Então, essa evidência de que as vozes paranormais têm componentes de frequência e componentes de energia predominante nas frequências maiores, no caso das captações telefônicas e no caso das captações via rádio, é uma realidade técnica. E pessoas que, sendo do ramo, talvez pensem em se opor a isso, inclusive com um background muito maior do que o meu, eu imagino que essas pessoas, numa segunda análise, prestando atenção num gráfico desse tipo aqui, ou fazendo por ele mesmo um gráfico desse tipo aqui com as vozes, chegaria com certeza à conclusão de que as vozes paranormais são diferentes das vozes captadas pelas vozes normais de pessoas encarnadas. Obrigado. Ouviremos agora o som da voz, então, das captações da Norma aqui. Mamãe, mamãe.
Então, aqui nós vemos que, aos nossos ouvidos, soa normal. Mamãe é uma voz em condições normais. Né? Mas, nesse nosso registro aqui, nós vemos que há um deslocamento dessa energia na parte superior do espectro. E aí vem a pergunta, mas e aí, por que o nosso ouvido mostra que a voz é aparentemente normal? A voz paranormal e a voz humana, aos nossos ouvidos, ela é aparentemente normal. Por que no instrumento aparece de maneira diferente? Conclusão. A análise dessas gravações, como em trabalhos anteriores, mostra que a origem paranormal das vozes tem característica que as diferencia, pois, para os instrumentos eletrônicos das vozes das pessoas encarnadas, baseado nesse trabalho, podemos afirmar que a hipótese mais provável para explicar o fenômeno é de que as técnicas empregadas na transmissão das vozes da dimensão espiritual para a nossa influem na resposta em frequência, com um ganho maior para as componentes da parte superior do espectro. Parece ainda existir uma espécie de rotação de fase nessas componentes que faz soar aos nossos ouvidos com um conteúdo de sons graves. Esta técnica aparenta também se aproveitar da subjetividade do conteúdo informacional das palavras, nos dando a sensação de ouvir uma voz comum, que na realidade deve ser composta de tons, pelo menos parcialmente virtuais. Então, essa conclusão é uma hipótese de trabalho. Foi consultado os nossos amigos, mentores, que trabalham conosco, que nos ajudam através de channeling em nossos trabalhos em Bauru, num grupo de trabalho no Centro Espírita Amor e Caridade, de qual temos aqui, estão aqui hoje conosco aqui na plateia. Nesse trabalho, então, que nós fazemos lá, esse mentor desse trabalho, o Dr. Yashiyama, um médico homeopata desencarnado, achou viável essa hipótese. Captações também feitas posteriormente feitas recentemente a Magali, indicam para nós que esse caminho é o caminho certo. Agradeço, então, a atenção de vocês e peço perdão pelo peso do assunto técnico e da profundidade que eu tive que levar para que a explicação atingisse algumas pessoas. Muito obrigado.